presença do Senhor, na presença do Senhor nós estamos. E quando estamos na presença do Senhor, nosso coração se enche de alegria, de gratidão, de reconhecimento, e sempre prontos nessa postura e nesse entendimento de o adorar na beleza da sua santidade. E eu tenho certeza que cada um de nós saímos de nossas casas, viemos pelo trajeto pensando em como aproveitar esses instantes que temos aqui, para juntos, como comunidade da fé, o adorarmos na beleza de sua santidade. É importante que a gente tenha sempre isso no nosso coração, porque a despeito de qualquer outra coisa que a gente possa até legitimamente encontrar para estarmos aqui, é bom voltar à casa do Senhor, rever todos vocês, é bom estarmos aqui juntos, nos cumprimentarmos, mas melhor do que isso, é a gente entender que Deus, nosso Pai, Senhor absoluto, soberano e eterno, e que nos ama tanto, está pronto, sempre pronto, para receber de pessoas como nós, para receber de pessoas imperfeitas como nós, louvor, adoração, o reconhecimento, os aplausos, receber de gente como nós, louvor de lábios que adoram o seu nome. Então eu espero que seja assim hoje para você, durante todo esse tempo, durante todo esse dia. Por isso nós vamos orar nesse momento, e eu peço que nesse tempo de oração que você vai ter, que nós teremos, nós possamos estar assim, quem sabe, realinhando as nossas intenções e as nossas motivações. Quem sabe a gente possa dizer ao Senhor: Senhor, Tu é mais importante, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu pastor, Tu és o meu amigo, e eu quero Te bendizer, quero Te adorar na beleza da Tua santidade e no esplendor da Tua glória. Então vem, Senhor, ao meu encontro, vem, Senhor, e me conduz, vem, Senhor, e aperfeiçoa-me, vem, Senhor, e cria em mim gosto, vontade, para que eu possa Te servir, Te prestar culto com alegria. Feche seus olhos e vamos orar. Deus amado, Deus bondoso, Deus de tão grande amor, graça e misericórdia, Deus que nos fez esse dia maravilhoso, Deus que nos preservou com saúde, Deus que nos fez abrir os olhos nesta manhã e contemplar as Tuas maravilhas, Deus que nos assistiu, Deus que nos atendeu com o pão sobre a nossa mesa, Deus que nos deu esse desejo, essa vontade de vir à Tua casa, Deus que nos faz nesta hora compreender quem Tu és, mas também quem somos. E quem Tu és, ó Deus, é o Deus Altíssimo, o Deus tremendo, Deus Criador de todas as coisas, Deus sustentador fiel, Deus soberano, cujas estrelas são chamadas pelo Senhor, cada uma por seu nome. Como disse o salmista Davi, ó Deus, que tal conhecimento do Senhor, tal grandeza do Senhor, tudo isso é maravilhoso demais para mim, de maneira que nós nos sentimos tão pequenos, tão simples, tão pó, porque da mesma forma como Te reconhecemos assim, nós nos reconhecemos também pequenos, falhos, imperfeitos, e muitas vezes indignos, ó Pai, de estarmos na Tua presença e sequer, ó Deus, abrir a nossa boca para expressar qualquer coisa, porque tudo isso seria insuficiente diante da Tua grandeza. Mas quando a gente olha para a cruz, e quando a gente ali vê o Senhor provando o seu grande amor por nós naquela cruz, não temos outra
atitude a não ser nos inclinarmos diante do Senhor e dizer: Pai, muito obrigado. Muito obrigado, ó Pai, por teu grande amor, por tua grande bondade e graça sobre nós. Muito obrigado pelo teu perdão. Muito obrigado porque, apesar, ó Pai, das nossas imperfeições, mazelas, nosso pecado, o Senhor, como diz a Escritura, se assim a gente confessar quem somos, não apenas o que fazemos, Tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, Deus, receba, por favor, nesta manhã bendita, esse nosso reconhecimento e gratidão, o nosso louvor. Queremos Te adorar, Deus, porque só Tu és digno da adoração, do louvor. Só Tu és digno, ó Pai, de receber de nós, pessoas imperfeitas, ó Deus, esse momento, essa atitude de, ó Pai, de nos inclinarmos diante do Senhor e dizer: ó Deus bendito, ó Rei Jesus, louvado seja e entronizado seja o Senhor nos céus e na terra. Então, Deus, vem nos assistir, e quando o Senhor nos assistir, se assim o Senhor nos assistir, que o Senhor encontre em nós verdadeiros adoradores, que Te adoram nesse momento em espírito e em verdade. Não nos permita desviar o nosso olhar e a nossa atenção para o Senhor, e que a gente assim festeje, celebre, porque este é o dia que o Senhor nos fez. Por isso nós vamos nos regozijar e nos alegrar nele e no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sejam vocês bem-vindos. Vocês que estão à porta podem entrar. E eu quero ler a palavra do Senhor. Eu quero ler o Salmo 40. Salmo 40, eu peço que você preste bastante atenção nesse salmo maravilhoso de Davi. Salmo que exatamente fala da nossa necessidade, de quem somos, mas também de quem Deus é e o que podemos dele esperar. Diz assim a palavra do Senhor, preste bastante atenção: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Quer ser feliz? Faça isso. E além disso, não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabes, Senhor, não fecho os meus lábios. Não oculto no coração a tua justiça, falo da tua fidelidade e da tua salvação. Não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Não me negues a tua misericórdia, Senhor. Que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam, pois incontáveis problemas me cercam. As minhas culpas me alcançaram e já não consigo ver. Mais numerosos são que os cabelos da minha cabeça. E o meu coração perdeu o ânimo.
Agrada-te, Senhor, em libertar-me. Apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados todos os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Fiquem chocados com a sua própria desgraça os que zombam de mim. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre àqueles que amam a tua salvação: grande é o Senhor. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores. Amém. Amém. Digam sempre àqueles que amam a tua salvação: grande é o Senhor. Se amamos a salvação e o Salvador, digamos juntos a uma só voz: grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Juntos: grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Para uma igreja que ama o Senhor está fraco. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Mais uma vez e a última vez nesta manhã: grande é o Senhor. Louvemos a Ele em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos. Eu convido a igreja a ficar de pé para continuarmos nosso louvor e nosso culto ao Senhor. E vamos agradecer nesse momento com o cântico. Perdão
cultuando na presença do Senhor, nós vamos louvar um cântico que todos conhecem e com certeza fez parte da vida de vocês e tocou no coração lá profundamente. Quero louvar-te. Vamos cantar bem forte para o Deus Todo-Poderoso, nosso Deus. Deus é maravilhoso, Deus te ama, Deus nos ama e tem protegido nossas vidas o tempo todo, E nós vamos cantar agora Incomparável. Eterno, perfeito.
vamos devolver os nossos dízimos e contribuir com as nossas ofertas para a casa do Senhor. Primeiro, está na Bíblia, é obediência. E segundo, todos fiquem à vontade. Nossa igreja tem o costume de dirigir até o gasofilácio e fazer isso, principalmente para mostrar para o Senhor que é o nosso coração. Nosso coração está livre para vir depositar, devolver o que Ele nos tem dado. Ele tem dado muito, muito, muito mais. Isso é o pouco que nós temos que devolver. Tá? E vamos cantar o hino Santíssima Trindade. Enquanto isso, os irmãos podem se deslocar até o gasofilácio. Façam isso com gratidão a Deus, sempre. Como a gente sempre tem dito nessa igreja, nós não damos para receber. Aqui a gente aprende, aqui a gente é instruído, aqui a palavra nos ensina que porque Ele já nos deu tudo, é que nós, em reconhecimento, é que a gente devolve ao Senhor. É que a gente, nessa atitude, agradece ao Senhor. E é por isso que você é livre. Assim como ouvimos, para que você saia do seu lugar e faça isso com alegria e com gratidão. Em reconhecimento. Amém? Vamos louvá-lo? Faça isso em nome de Jesus. Fiquem à vontade.
Aleluia, glórias ao Senhor. A Deus toda honra, toda glória e todo louvor. Amém. A Ele nossa adoração, a Ele nosso reconhecimento. Vamos orar nesta hora. Quero pedir ao presbítero Adalberto que faça essa oração agradecendo ao Senhor por esse tempo maravilhoso. Aqui chega o microfone ao presbítero Adalberto. Levanta a mão, presbítero, por favor. Isso. Para que nós concordemos com sua oração, vocês também que estão em casa, conectados conosco via online, para que vocês também possam ouvir. E nesta hora vamos adorar o Senhor, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito, agradecendo ao Senhor pelo que trouxemos aqui à caixa de ofertas, como reconhecimento, como gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Vamos louvá-lo neste momento em oração com o presbítero Adalberto. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, imensamente por este dia bonito que o Senhor nos concede. Te agradecemos pelo dom da vida. Te agradecemos porque estamos aqui na tua casa, fazendo aquilo que o salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós estamos aqui na tua casa, reunidos com os nossos irmãos, com as nossas irmãs, para te louvar e para te adorar na beleza da tua santidade. Isso é um privilégio singular para todos nós, Senhor. Te agradecemos por esses louvores que foram cantados aqui. Te agradecemos pelas ofertas e pelos dízimos que foram levantados. Nós fazemos isso, Pai, porque é um mandamento. Nós fazemos isso porque está inserido no princípio da fidelidade. Porque o Senhor não precisa de dinheiro para coisa alguma, mas o que o Senhor quer e exige dos teus servos é a fidelidade, Senhor. E é isso que nós fazemos aqui, neste instante, neste ato de culto, Pai. Te agradecemos, portanto, pela palavra que nós vamos ouvir daqui a pouco. Que ela venha ao encontro dos nossos corações, da nossa mente e do nosso entendimento. E que cada pessoa que está aqui seja contemplada e abençoada pela tua palavra bendita, Pai. Portanto, muito obrigado por estarmos aqui como igreja, como teu povo, como teu corpo. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém, amém. Pode sentar, queridos. Nós queremos nessa hora agradecer muito, muito a você que está nos visitando nessa manhã. Eu quero apenas que você faça um sinal para a gente assim. Levante sua mão se você está nos visitando pela primeira, segunda, terceira vez assim. Olha, muito obrigado pelas suas presenças, por vocês estarem entre nós. Aqui, desse lado aqui, por favor, levante a mão. Muito obrigado também, viu? Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Olha, vocês não têm noção assim do quanto nosso coração se alegra em vê-los aqui e tê-los com a gente. A gente fica assim muito feliz mesmo, tá bom? Essa casa aqui é a casa do Pai, é a casa sua. Então você fique à vontade, não, Ferrete? Louvado seja o Senhor, né? Louvado seja o Senhor por isso, por tudo isso, né? Que a gente tem visto e presenciado da parte do Senhor ao nosso coração. Sejam vocês, então, muito bem-vindos, viu? Sejam vocês, Fabrício, me perdoe, minha mente já não me recorda mais do nome dos demais. Nájila, não é isso? Tá, muito obrigado. A menina, eu esqueci o nome. Eu vou parar por aqui para não pecar mais, né? No esquecimento, respeito idoso, né? Mas louvado seja Deus por suas vidas, tá bom? Eu quero aproveitar também esse momento e dizer para toda a igreja que está lá atrás, numa exposição, a MW Distribuidora, tá? E sempre, com muita cortesia, vem aqui à nossa igreja periodicamente nos dar a oportunidade de apresentar materiais maravilhosos como este que eu tenho à mão aqui, que eu acabei de comprar, tá bom? É um livro do Timothy Keller, bem conhecido, Esperança em Tempos de Medo, e traz assim um momento, nesse momento de Páscoa, né? Estamos no momento da Quaresma, traz aqui uma mensagem maravilhosa, tá certo? Pelo resumo que eu estou lendo aqui, fala a respeito da ressurreição de Jesus e a chave para a esperança de tudo que a gente precisa para enfrentar os desesperos da vida cotidiana. E eu imagino que todos nós precisamos nos fortalecer na palavra, e é sempre bom a gente ler livros como o Timothy Keller apresenta aqui, Esperança em Tempos de Medo,
E nós temos até assim, só para vocês terem uma ideia, já você quer dar o testemunho, não? Do que você já fez hoje de manhã? Não? Hein? A Aline, ou Aline, ou é melhor a Aline que? Não. É melhor você, Aline? Então, a Aline está ali, ó. Eu cheguei aqui, a Aline já estava emocionada, chorando, porque recebeu um presente do marido. Olha só. Parabéns a ele, louvado seja o Senhor, né, por tudo isso aí. Faça isso também. Quem sabe nessa manhã você quer presentear alguém, ó. Aproveite lá, vá lá atrás, né? Nada melhor do que presentear quem você ama, né, com uma literatura de qualidade, uma literatura fidedigna à palavra do Senhor, que vai contribuir, colaborar com o seu crescimento e aperfeiçoamento espiritual. Amém? Sejam todos vocês muito bem-vindos, sejam vocês também que estão em casa, e agora atentamos ao Senhor, a sua palavra que Ele trará ao nosso coração por meio do pastor Júlio, seu servo. Deus abençoe. Bom dia, queridos, graça e paz, só coisa boa. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 28, nós leremos os versos 18 a 20. Mateus 28, dos versos 18 a 20, diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei com vocês, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Essa é a terceira mensagem da série A Grande Comissão, entendendo o propósito de sermos discípulos de Cristo. E o tema de hoje que eu quero trabalhar com os irmãos, fixado nesse trecho do verso 19, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o tema é: evangelizar vai além de apontar o caminho. Evangelizar vai além de apontar o caminho. Esse texto, Jesus Cristo nos traz pelo menos 4 lições preciosas, falando a respeito do batismo. Nós já vimos no verso 18, do 16 até o 18, Jesus Cristo se apresentando de forma gloriosa, como aquele que tem toda a autoridade. O Deus homem ressurreto, que venceu a morte, venceu o pecado, venceu Satanás, se apresenta aos seus discípulos de forma gloriosa e diz: eu tenho um comissionamento para vocês, eu tenho uma convocação para vocês. Então ele, após se apresentar de forma gloriosa, ele nos chama para uma jornada fantástica, única, que é sermos seus discípulos e cooperadores na pregação do Evangelho. No mundo de homens e mulheres, Deus chama homens e mulheres para pregar o Evangelho. Ele não chama anjos, Ele não chama outros seres, a não ser homens e mulheres. E nós somos chamados a esta jornada única, excepcional, em que nós temos o privilégio, não é só o dever, é um dever que nos dá o privilégio de pregarmos uma mensagem, a única mensagem, que é poderosa para transformar uma pessoa de dentro para fora. Não tem outra mensagem, não tem outra palavra, não existe outra boa nova, a não ser a de que Cristo é o Senhor e Salvador das nossas vidas, que Cristo morreu para que os nossos pecados fossem perdoados, que Cristo nos fez filhos do Pai, que nós fomos religados a Deus, que nós deixamos de ser filhos da ira, da desobediência, servos de Satanás, escravos do diabo, para nos tornarmos filhos de Deus, em que o texto diz que, onde Paulo, nas suas cartas, fala que nós somos retirados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor, a saber, Jesus Cristo. Essa é uma mensagem que traz vida, é a única mensagem que pode trazer vida e vida espiritual. E nós somos privilegiados de podermos pregar esta mensagem. E na mensagem anterior, quando conversamos sobre esse privilégio, nós finalizamos com a seguinte pergunta. Em cima da fala de Charles Spurgeon, que dizia: ou o crente é um missionário, ou ele é um impostor. Eu amenizei essa frase dele
e coloquei ou o crente é um missionário ou um campo missionário. E a pergunta é, como eu e você nos enxergamos hoje na pregação do Evangelho, como missionários ou como campo missionário? Porque ao nos enxergarmos como missionários do Senhor, entendemos que todos nós somos comissionados aqui. O texto nos leva então a entendermos o que é evangelizar. E evangelizar não é simplesmente apontar o caminho, não é simplesmente falar que Jesus Cristo salva. Chegar a uma pessoa e dizer, olha, eu tenho uma mensagem maravilhosa para você. Evangelizar vai além disso aí, vai além de apontar o caminho, e aí eu me faço valer do que Provérbios diz, ensina a criança no caminho em que deve andar, para que quando for velho ele não venha se desviar dele. Quem ensina o caminho aponta, quem ensina no caminho caminha junto, e o nosso chamado para fazermos discípulos é sermos discípulos com esses que estão nascendo de novo. E ao entendermos que todo aquele que crê em Jesus Cristo e aceita Jesus Cristo, ou entende ser aceito por Cristo em sua cruz, ele se torna uma criança na fé. Ele nasceu de novo, é um bebê, e que precisa ser cuidado, acompanhado e levado a essa experiência maravilhosa de intimidade com Jesus Cristo. E o texto nos diz, a partir da expressão batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que nós precisamos levar as pessoas, não apontar o caminho, mas levá-las a uma decisão de rendição. O que é o batismo? O batismo é um sacramento, é uma ordenança que o Senhor Jesus Cristo nos deu, para que entendamos várias realidades, e uma delas é que o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome do Pai. E aqui a expressão em nome não é um ritual litúrgico. Você então agora eu vou te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas é sobre a autoridade dele. Neste momento você está sobre a autoridade de Deus, sobre a autoridade da Trindade, excelsa e augusta. É interessante porque Jesus Cristo, quando inicia a sua caminhada lá no seu batismo com João, a Trindade se revela. O Pai diz, este é o meu Filho amado, o Filho está sendo batizado, e aí diz que o Espírito Santo veio sobre ele como uma pomba, e pousa sobre ele. Agora Jesus Cristo comissiona os seus discípulos da mesma forma, com a representação da Trindade. Então ele diz, olha, batizem sobre a autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes nós nos contentamos com a ideia de que evangelizar, não, pelo menos eu já falei de Jesus para ele. Não, mas se nós formos ver a visão de evangelização do apóstolo Paulo, evangelizar é sentir as dores do parto ao gerar Cristo em outra pessoa. Vai além de apontar o caminho, mas é caminhar até que esta pessoa entenda que ela precisa se render a Jesus Cristo. É não desistir do processo, não é só lançar como quem está fazendo uma propaganda, mas é investir na vida dessa pessoa, como quem sabe que tem algo que pode transformar a história dessa pessoa, para que ela entenda que ela precisa largar os ídolos do seu coração e se render totalmente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Porque levar ao batismo, evangelizar é levar a pessoa a entender que ela precisa se render totalmente a Deus. Satanás cai porque quis ser igual a Deus, não quis se submeter a Deus. O homem e a mulher caem porque não quiseram se submeter a Deus, mas ser Deus. Mas o propósito divino para o que nós somos criados é glorificarmos a Deus, estarmos debaixo, submissos a Ele e nos alegrarmos nele para todo sempre. As Escrituras nos chamam de noiva, e se aí nós aplicamos a fala de Paulo em Efésios capítulo 5, quando ele diz que que o marido precisa amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, ele diz, e a esposa precisa honrar, respeitar o seu marido como a igreja a Cristo. Nós então entendemos que o nosso papel é levarmos as pessoas a não quererem ser autossuficientes, mas entenderem que elas precisam se render completamente a Deus. Que não há possibilidade de ter nova vida, se a vida dela não estiver totalmente nas mãos de Jesus, ou seja, ela precisa morrer para o mundo, para viver para Cristo.
E rendição não é fácil. Rendição não é algo natural aos nossos corações, porque nós queremos ser autossuficientes. E o texto nos leva a pregar um evangelho que ensina aqueles que estão na caminhada conosco a renderem-se totalmente a Deus. A dizer: eu preciso morrer para o mundo, eu preciso morrer para o pecado e viver para Cristo. Só há possibilidade de vida se morrermos antes. Só há possibilidade de ressuscitarmos em Cristo se morrermos em Cristo também. E o velho homem ser morto. A segunda verdade que esse texto nos traz, na ideia de batizarmos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, é levarmos a pessoa a ter uma visão correta de identidade. Eu estive aqui numa programação dos adolescentes, que foi muito, muito, muito legal. E conversando com a Michele, a líder dos adolescentes, esposa do nosso presbítero Caleb, ela me disse que estava conversando com os meninos sobre identidade, e esse é o tema do ano para os adolescentes. Estou certo? E ela fez uma dinâmica com os meninos. Ela pegou uma escova e começou a usar essa escova como microfone. E pedia para a pessoa que estava no som aumentar o volume, porque o volume estava baixo. Até que houve um estranhamento. Mas isso é uma escova, isso não é um microfone. Está aí. Vocês entenderam agora. Que se vocês não estiverem em Cristo, a identidade de vocês é falsa. Porque a nossa verdadeira identidade sempre estará em Cristo Jesus. Se Ele fez você para ser discípulo dele você precisa ser. Porque qualquer coisa que você tentar imitar, vai ser uma visão falsa de quem você é. E o batismo, quando nós levamos as pessoas a serem batizadas, nós levamos essas pessoas a entenderem a verdadeira identidade delas. Elas são identificadas agora como filhos de Deus. Elas são identificadas agora como nova criação. Elas são identificadas agora como corpo vivo de Cristo. Elas são identificadas como Israel de Deus, como rebanho do Senhor. E se nós entendemos que pregar o Evangelho é só soltar palavras, e não sentirmos a dor do parto ao gerar Cristo nessas pessoas, nós nunca vamos gerar nessas pessoas uma nova identidade. Elas precisam entender que elas só terão vida, e elas só terão uma nova identidade se elas existirem em Cristo. Fora de Cristo não há vida, e a nossa identidade continua sendo falsa. A verdadeira humanidade está em sermos em Cristo Jesus. E é isso que evangelização é. Evangelização é mais do que apontar o caminho. Evangelização é você levar as pessoas a entenderem que elas são uma versão falsa delas, e que a versão verdadeira delas está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Primeiro, porque elas precisam morrer para viver. Primeiro, porque elas precisam abrir mão dos seus ídolos para que elas possam adorar somente a Deus. E quando elas o fazem, elas começam a se enxergar no espelho como a imago Dei, a imagem de Deus, como elas foram criadas desde o princípio. Evangelizar é mais do que apontar o caminho. Evangelizar é levar essa pessoa uma vida de inserção. Inserção em quê? Inserção no corpo de Cristo. Inserção na Trindade excelsa e augusta, inserção em Deus, inserção na sua palavra, inserção no seu povo. Nós levamos as pessoas ao batismo, evangelizamos e levamos as pessoas ao batismo, por quê? Porque nós precisamos que elas entendam que a evangelização cumpre um propósito universal de Deus, um propósito de um povo de muitos povos, um propósito em que nós somos inseridos então num corpo. Não é só uma mudança pessoal, é uma mudança pessoal para um encontro coletivo, é uma mudança pessoal para um encontro no corpo, é uma mudança em que eu deixo de ser uma célula que está morta e que é combatida pelo corpo, para ser uma célula viva dentro desse corpo, para que seja uma célula que vai se multiplicar dentro desse corpo e vai se conectar a toda a história de Deus e a todo o povo de Deus. Nós somos inseridos em um povo. Eu não sei quem é que abraçou essa ideia lá atrás, mas se eu e você nós nos atentarmos como é que tem acontecido
essa ruptura de visão sobre igreja que nós temos no dia de hoje, começava antes o não existe Deus. Depois vem a questão dos avivamentos, e vem a questão da pregação do evangelho, e aí vem uma teologia liberal, começa a dizer assim, não, Deus não é tão assim bravo que nem vocês estão falando, não. Deus é só amor, Deus é só graça. Depois fala assim, não evangelizar não é você insistir com a pessoa, estar junto, caminhar junto, não, é só você falar, ou nem precisa falar mais, agora é só você viver. Por fim, agora nós abraçamos uma ideia dentro dessa cultura de que você não precisa ser crente nem falando, nem vivendo, nem na igreja, você pode ser crente na sua casa. Mas quando nós levamos uma pessoa ao batismo, quando nós evangelizamos, precisamos ter no coração de que essa pessoa precisa entender que ela faz parte de uma estrutura muito maior, que é o corpo vivo de Cristo. Que sem estar no corpo vivo de Cristo, ela também vai morrer. É impossível. Deus nos deu a sua presença, a sua palavra, mas também o seu povo, para que nós possamos ter vida, para que nós possamos desenvolver os nossos dons, para que nós possamos ser aperfeiçoados. A santidade, ela não é uma coisa só pessoal, mas ela também é um desenvolvimento comunitário. Nós desenvolvemos a nossa sabedoria, o nosso amor, todo o fruto do Espírito desenvolvemos em comunhão. Os dons foram dados por Deus para o aperfeiçoamento do corpo. Nós somos inseridos então, primeiro inseridos no propósito de Deus. A pessoa que é levada ao batismo, a pessoa que entendeu que ela se rendeu a Cristo, ela tem uma nova identidade, ela agora se entende como corpo vivo de Cristo, como rebanho de Deus. Ela é muito mais, ela não está mais só, ela tem um amparo, uma rede de cuidado. Por isso, queridos, por isso é tão importante a igreja, por isso é tão importante a comunidade de fé, por isso eu digo para você, pai, mãe, não deixe os seus filhos decidirem o que eles vão fazer em relação à igreja, não interessa a idade que eles tenham, não interessa o pensamento que eles tenham, insira os seus filhos na comunidade de fé. Você, pai e mãe, entenda isso, não fica fazendo, eu não sei se eu vou hoje, daqui um tempo eu vou, não, insira o seu coração no corpo vivo de Cristo, porque é necessário para você, para a sua família, para os seus filhos, para os seus vizinhos, porque em comunidade nós somos abençoados, em comunidade nós temos o derramar do Espírito, em comunidade Deus derrama a sua glória sobre nós. Olhe na história das Escrituras, olha na história da igreja, quantas vezes o povo em comunidade, em adoração comunitária, recebeu avivamento, derramado o Espírito, bênção sem medida. O Salmo 133 nos diz, alegrei-me, ó quão bom, ó quão agradável é viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso, ele vai dizendo que desce sobre a barba de Arão, sobre o monte, e vai até a orla de suas vestes, e vai falando sobre esse processo, e no final, o Salmo 133 diz, e ali o Senhor decreta a sua bênção, hoje e todo sempre. Ali aonde, queridos? Na barba de Arão? No monte? Não, é no meio do povo de Deus, é onde o povo de Deus está reunido. Existem bênçãos que Deus nos dá, que só como povo reunido nós receberemos. O derramar, o Pentecostes do Senhor foi derramado quando o povo estava reunido orando. Então a comunhão, estar como povo de Deus, viver como povo de Deus, é algo que vai trazer bênção na sua vida, na vida da sua família, hoje e sempre. Então não perca de vista, toda vez que você evangelizar alguém, não perca de vista que você está inserindo ele no corpo vivo de Cristo, e que ele precisa entender que isso é importante para ele, e que isso é importante não só para ele, mas é importante para onde ele estiver inserido. As pessoas dizem, não, eu posso ser crente em casa, eu posso ser crente sem ir na igreja, a não ser que você viva num país sob perseguição, a não ser que você seja proibido, e ainda em país sob perseguição as pessoas dão um jeito de se reunirem.
ameaçadas de morte, mas elas dão um jeito de se reunirem. Hoje a gente acreditou nessa heresia maldita, de que é possível você ser crente dentro da sua casa sem ir à igreja. Tudo bem que nós não vamos à igreja, nós somos expressão da igreja, vamos às nossas comunidades de fé. Mas você não tem como ser igreja na sua casa, porque você é uma expressão da igreja. A igreja é o povo reunido, é o corpo vivo em comunhão plena. Isso é ser igreja. Levar a uma vida de inserção. Inserção em quem? Inserção em Deus, inserção na Trindade, inserção nos propósitos maravilhosos de Deus, inserção no coração de Deus, inserção à palavra de Deus. Quando diz batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo aqui, é uma questão de que a pessoa reconhece que quem será a autoridade dela. Porque quem dá o nome dos seus filhos? Quem deu o nome dos seus filhos? Foi o escrivão? Quem deu o nome dos seus filhos? Foi o médico que fez o parto? Não, é quem tem autoridade sobre o seu filho. Você, sua esposa, seu esposo. Quando Cristo diz aqui, olha, batizem sobre a autoridade da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é porque essa pessoa precisa entender que é a Trindade de forma monérgica, de forma numa ação do coração da Trindade, sem a necessidade do homem, decidiu amar, salvar, transformar, cuidar, zelar, pagar o preço, receber a ira sobre si, por nossa vida. E é nessa ideia que diz, batiza em nome desse, do Pai que trabalha esse plano, do Filho que vem e morre por isso, do Espírito que dá continuidade a esse projeto. Então, batiza em nome do Pai, na autoridade daquele, da Trindade, que ama, que se inseriu, que desenvolveu na economia dela os seus papéis, as suas pessoas, as suas identidades, e imprimiu na história e no nosso coração a salvação. E é onde eu e você somos chamados a entender que evangelizar vai além de apontar o caminho, mas é levar a pessoa a entender que ela foi inserida em um novo povo, com uma nova identidade, com um novo Senhor. A quarta verdade desse texto: evangelizar vai além de apontar o caminho, porque leva a uma celebração de louvor e gratidão. Quando vamos ao batismo, como levamos alguém ao batismo, nós levamos uma pessoa a entender que ela voltou a adorar o Deus verdadeiro. Que todos os esforços que ela envidava antes aos seus falsos ídolos, agora, de forma correta, ela adora ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Você traz ao coração dessa pessoa gratidão. Você traz ao coração dessa pessoa alegria, vida, porque sem Cristo estamos mortos. Morto não tem sentimento. O salmista diz, os mortos podem por um acaso louvar ao Senhor? Aquele que desceu à sepultura pode glorificar ao Senhor? Não, esse não pode. Só quem está vivo pode glorificar o Senhor. Só aquele que entendeu que ele é nova criatura pode glorificar ao Senhor. Só aquele que entendeu que nasceu de novo, ele pode adorar ao Senhor, louvar ao Senhor, estar alegre no Senhor e cumprir o propósito para o qual foi criado, que é glorificar a Deus e alegrar-se com Ele para todo sempre. Quando eu e você entendemos que evangelizar não é só apontar, ó bicho, vai por ali e tchau. Que evangelizar não é só um ato, que evangelizar não é só uma programação, que evangelizar faz parte de viver o caminho, de caminhar enquanto vamos, fazemos discípulos, e enquanto caminhamos, falamos a palavra de Deus até que Cristo seja gerado no coração da pessoa, para que ela possa glorificar a Deus, para que ela possa adorar ao Senhor. E eu não sei você, querido, se você já experimentou ser transformado por Cristo. Eu não sei se o caminhão da graça atropelou você como me atropelou. Mas depois de toda a dor ser arrancada do meu coração, a primeira sensação que eu tive foi de alegria e paz. Em que Deus revelou para mim o quanto eu fui amado por Ele.
E a despeito das situações, porque aconteceu que a minha vida não mudou ao meu redor, ali ainda. Eu continuava com pais separados, eu continuava vendo os problemas de minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, eu continuava tendo problemas de adaptação em Brasília, mas quando Cristo mudou a minha vida, Ele me deu paz e alegria, e Ele disse, ainda que caiam 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, nem você não vai ser abalado, cara. E nós somos levados, nós levamos as pessoas a terem essa alegria. Não é uma alegria que é dada por situações externas, não é uma alegria que é dada por recompensas desse mundo, não é uma alegria que é dada por coisas que nós podemos obter, mas é uma alegria que vem de dentro para fora, porque o Espírito Santo de Deus que habita em você vai te dar como fonte a jorrar essa alegria para todo sempre. Você vai ter sempre à sua mesa amor, paz, alegria, mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade, estará sempre à sua mesa. Não será algo que vai ser escasso, mas vai ser abundante. Sabe por quê, queridos? Porque quando nós levamos uma pessoa ao batismo e ela morre, ela mata o seu velho homem, quando ela ressurge em Cristo, quando nós criamos os nossos filhos, quando nós batizamos os nossos filhos e os criamos dentro desse contexto de que evangelizar é muito mais do que apontar o caminho, mas é de viver com Ele e revelar a Ele as verdades eternas de Deus. Em que inculcar na palavra de Deus é literalmente você arrancar a tampa da cabeça dessa criança e colocar a palavra até que isso encha a cabeça dela. Em que você e eu não podemos nos permitir em nenhum momento deixar de falar da palavra de Deus e viver a palavra de Deus enquanto caminhamos, enquanto sentamos, enquanto estamos conversando, nos umbrais das nossas portas, na palma das nossas mãos, na frente dos nossos olhos, das nossas testas, em todos os lugares, em todo momento, nós precisamos viver e falarmos da palavra do Evangelho para os nossos filhos, para as pessoas que nós temos como alvo evangelístico, a todos que estão ao nosso redor. Porque uma vez inseridos nesse povo, com essa nova identidade, entendendo os propósitos de Deus, a única coisa que a gente vai ver é celebração, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando um perdido é encontrado, o céu entra em festa. Se o céu festeja um perdido que foi achado, nós precisamos aprender com o céu a fazermos festa por aqueles que estavam perdidos e foram achados. Evangelizar vai além de apontar o caminho, é levar a uma decisão de rendição, é levar a uma visão correta de identidade, é levar a uma vida inserida no corpo de Cristo e no cabeça desse corpo, é levar a uma celebração de louvor e de gratidão eterna. Por isso evangelizar vai além do que apontar o caminho. É como diz o apóstolo Paulo, é sentir as dores do parto ao gerar Cristo no outro. Fazer discípulos é isso. E o nosso propósito como discípulos é formarmos Cristo, até que esta pessoa entenda que por meio do batismo ela diga, eu entendi e eu entrego a minha vida completamente a Jesus. E eu confesso publicamente que Ele é o meu Senhor, que Ele é o meu Rei, que Ele é o meu amado, que Ele é o meu cabeça, que eu faço parte do corpo dEle e que a Ele seja toda a minha alegria, toda a gratidão, toda a honra, toda a glória e todo louvor. Feche seus olhos, oremos ao Senhor. Santo e eterno Deus, nós te louvamos pela Tua graça maravilhosa. E te louvamos por termos sido alcançados pelo Senhor. E hoje, Deus, que o Senhor nos dê uma visão, Senhor Deus, certa, de que a nossa vida precisa ser uma vida evangelística. Nós não podemos nos contentar no simples fato de acharmos que, porque falamos 2, 3 palavras, nós já evangelizamos. Que o Senhor nos dê um coração que vai além disso.
Um coração que está disposto a sofrer, a insistir, a buscar, a se desgastar, Senhor, para que Cristo seja gerado nas pessoas ao nosso redor. Para que nós, ó Deus, possamos ter, ó Pai, a alegria de vermos pessoas que nós temos chorado por elas, virem, ó Deus, ao batismo e confessarem publicamente que só o Senhor é o Senhor de suas vidas. Virem ao batismo, Senhor, e lançarem os falsos ídolos ao chão. Virem ao batismo, Senhor, e entenderem que eles são nova criação do Senhor. Filhos gerados pelo Teu Espírito. Não pela carne, mas pelo Espírito. Entenderem, Senhor, que eles foram inseridos nesse plano maravilhoso do Senhor, que é a nossa redenção e que é a Tua igreja, Deus vivo, que comunga, ó Pai, e, ó Deus, adora o Senhor e que recebe do Senhor a Tua bênção. Que é, Senhor, saber que agora, Deus, porque eu fui salvo, eu posso dar toda a honra, toda a glória e todo louvor ao Senhor. Porque o nosso coração, Senhor Deus, se rejubila com isso. Obrigado, Senhor. Obrigado porque não foi um preço barato, mas foi um alto preço que me fez, ó Deus, hoje estar aqui e ser chamado Teu filho, Teu povo, Teu rebanho, Teu corpo, Tua noiva, Senhor, Tua igreja. Senhor, obrigado, porque não foi um preço baixo, não foi um preço barato, mas foi algo incalculável que nos alcançou, para que onde abundou o pecado tenha superabundado a Tua graça. Obrigado, Senhor, pelo dia que alguém se dispôs a sofrer ao meu lado, para gerar Cristo em meu coração. E me levar, Senhor Deus, às águas do batismo, para que, Senhor Deus, ó Pai, eu pudesse estar imerso no Teu Espírito, ó Pai. E assim, Senhor, que a Trindade, que o Pai, que o Filho, que o Espírito Santo de Deus seja glorificado pela ação amorosa, pelo projeto, pelo plano maravilhoso que é a nossa salvação. E assim, Senhor, nós oramos, pedindo para que o Teu povo não viva de programações evangelísticas, não viva, Senhor Deus, ó Pai, de apontamentos evangelísticos, mas que enquanto caminham, façam discípulos, sentindo as dores do parto, ao gerar Cristo neles, para que essas crianças na fé possam, Senhor, serem batizadas em nome do Pai, na autoridade do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agora, povo de Deus, seja a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja o amor de Deus Pai e a comunhão do Santo Espírito de Deus, consolador, amigo, sobre sua vida, meu irmão e minha irmã, sobre todo o povo que invoca o nome do Senhor, até que Cristo venha, e Ele virá. E o povo de Deus diz amém e amém. Queridos, nós iremos agora para as nossas classes de EBD. Que o Senhor Jesus te abençoe e guarde sua vida. Você que nos assiste pela internet, que a bênção de Deus esteja sobre você. E você que retorna para o seu lar, que Deus o acompanhe em paz. Só coisa boa da parte de Jesus na sua vida.